Laura Pausini é a rainha do pop italiano, com uma carreira que se estende por 3 décadas. Nesse vídeo, vamos explorar a trajetória de sucesso dessa artista desde sua infância em Ravenna, na Itália, até o topo das paradas musicais internacionais. Se você gosta do assunto de hoje, não se esqueça de deixar seu like, sua inscrição e, se possível, um comentário. Laura Pausini nasceu em 16 de maio de 1974 em Faenza, uma pequena cidade do interior da província de Ravenna, na Itália. Ela demonstrou talento para a música quando ainda era criança, cantando no coral de sua igreja em Solarolo. Nas horas vagas, costumava fazer duetos com seu pai Fabrizio Pausini, em um piano bar, e a partir daí se apaixonou ainda mais pela música. Enquanto isso, ela participava de vários concursos de canto na região de Emília-Romanha. Em 1991, inscrita por seu pai, Laura passou nas seleções para participar do concurso musical Castrocaro e impressionou a todos com a sua bela voz, incluindo o produtor Marco Maratti, que a levou para participar do Festival de Sanremo em 1993. Foi no dia 27 de fevereiro desse ano que testemunhamos o nascimento artístico de Laura Pausini aos 18 anos, quando ela subiu ao palco e cantou a música La Solitudine, lançando-a para o primeiro lugar na categoria Revelação e para a fama mundial. É importante destacar que o Festival de Sanremo é um evento muito importante na Itália e um grande trampolim para artistas iniciantes. Laura Pausini conquistou o mundo da música após vencer o Festival de Sanremo em 1993, lançando seu primeiro álbum homônimo pela gravadora Warner Music, que se tornou um sucesso, permanecendo na lista dos mais vendidos entre as 10 primeiras posições durante um ano inteiro na Itália e antes do final de 1993 se tornou número 1 na Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Com seu talento, a cantora também gravou uma versão especial da música La Solitudine em inglês, com letra de Tim Rice. Seu segundo álbum, Laura, lançado em 1994, foi outro fenômeno musical, vendendo mais de 4 milhões de cópias e contendo o sucesso Strani Amori, canção que a levou ao 3º lugar no Festival de Sanremo no mesmo ano. Assim como outros grandes nomes da música italiana, como Eros Ramazzotti e Gino Paoli, Laura também conquistou o mercado fonográfico internacional. A Espanha se destacou como um grande apreciador de suas músicas. Em pouco tempo, ela lançou seu primeiro álbum em espanhol, uma coletânea de seus 2 primeiros discos, abrindo as portas para o público latino-americano. Não demorou para que seus talentos fossem reconhecidos com muitos prêmios. Sua música Strani Amori, na versão em espanhol, rapidamente subiu ao topo da lista Hot Latin Tracks da Billboard, levando-a ao 2º lugar na categoria de Revelações Femininas de 1995. Nesse mesmo ano, ela recebeu o World Music Award em Monte Carlo, por ter vendido o maior número de discos no mundo. Laura é a cantora italiana mais popular da América agora, tendo recebido o prêmio Lo Nuestro em Miami e o Globo de Platina por ter sido a primeira cantora não espanhola a vender 1 milhão de cópias na Espanha. Em 1996, ela atingiu um momento decisivo na carreira ao lançar seu 3º álbum intitulado Le Cose che Vivi. O álbum foi um sucesso estrondoso, gravado em italiano, português e espanhol, e incluiu hits como Ascolta il tuo cuore, Incancelabile e Se mi sai. Ascolta il tuo cuore e nel silenzio così profondamente mio non ho mai avuto. Se mi sai quando tutto finisce, se mi sai come... Em 1997, a sua turnê internacional Worldwide Tour 97 começou na Suíça e esgotou ingressos em cada parada, desde Paris até Lisboa, de Roterdã a Madrid, de Bruxelas a Monte Carlo. Em 1998, ela lançou seu álbum La Mia Risposta, em 2 versões, italiano e espanhol, e gravou One More Time, a trilha sonora do filme Uma Carta de Amor. Ovunque andrai, come mi manchi amore mio,
Laura encerrou uma sequência de grandes sucessos com o lançamento da coleção de seus maiores hits intitulada The Best of Laura Pausini, seguida pelo lançamento de seu primeiro álbum em inglês, From the Inside, em 2002. Embora o álbum não tenha alcançado as paradas de sucesso na América do Norte, ele foi bem recebido pelos seus fãs fiéis. Em 2004, a cantora voltou em grande estilo com o álbum Resta in Ascolto. Impulsionado pelo sucesso da faixa título, tornou-se seu segundo álbum número 1 na Itália. A versão em espanhol desse disco, intitulada Escucha, ganhou um Grammy de melhor álbum pop latino. Desde então, ela lançou muitos álbuns românticos como Tratté il mare, de 2000, Io canto, de 2006, Primavera in anticipo, de 2008, Inédito, de 2011 e Simili, de 2015. Atualmente, Laura Pausini é considerada uma das maiores estrelas italianas do mundo, com mais de 70 milhões de discos vendidos e 225 discos de platina. Além disso, ela colaborou com artistas renomados como Alejandro Sanz, Andrea Bocelli, Kylie Minogue, James Blunt, Tiziano Ferro, Juanes e até artistas brasileiros como Gilberto Gil, Ivete Sangalo e a dupla Sandy Júnior. Desde que venceu o tradicional Festival de Sanremo, interpretando a música La Solitudine, a vida da cantora Laura Pausini nunca mais foi a mesma. No documentário Laura Pausini 20, My Story, Laura cita que desejou se tornar uma arquiteta ou dona de uma loja de cerâmica. Em uma entrevista à Vanity Fair, ela revelou que sua mãe, Diana Bellardini, desejava que ela se tornasse farmacêutica. Sobre a vida privada dessa artista, temos algumas informações. A cantora está em um relacionamento de 17 anos com o guitarrista e produtor artístico Paolo Carta. Embora ela seja uma pessoa muito religiosa, Laura sempre afirmou que não se casaria como mandam as leis. Primeiro, porque não precisamos de um documento para certificar o nosso amor. E em segundo, que se nossa melhor amiga não pôde se casar na Itália com sua namorada, porque o matrimônio não está permitido em meu país entre pessoas do mesmo sexo, eu também não farei. Desde 2017, casais do mesmo sexo podem se unir civilmente na Itália, e em 2022, o casal confirmou que realmente se casariam, mas até o momento, o matrimônio ainda não aconteceu. Em 13 de fevereiro de 2013, Laura e Paolo deram as boas-vindas à sua filha Paola, um momento incrivelmente importante para a cantora, que sempre falou abertamente sobre as dificuldades para engravidar. Para Laura, a maternidade mudou sua vida. O nascimento da Paola me explicou por que eu vivo e me fez mudar muitas coisas até profissionalmente. Agora ela é o leme. Ela também decide pela minha coragem e pela minha força, disse a cantora durante uma entrevista à imprensa sobre seu filme biográfico Muito Prazer, Laura Pausini, lançado na Amazon Prime em 2022. Essa produção apresenta duas histórias, uma real e outra imaginária. Na vida real, Laura conta sobre sua vida depois de ter sido indicada ao Oscar de Melhor Canção em 2021 e ter ganho um Globo de Ouro no mesmo ano. Ela também fala sobre coisas pessoais como seu casamento, o nascimento de sua filha, sobre sua relação com seus pais e amigos de escola. Na história imaginária, Laura é uma artesã, cantora de piano-bar e mãe solteira que não venceu o Festival de Sanremo. A cantora que interpreta ela mesma imaginou o que teria acontecido se naquela noite de 1993 não tivesse vencido o Festival de Sanremo. Uma noite comecei a escrever essa história que está na minha cabeça há 29 anos. Mesmo sendo indicada ao Oscar e ganhando o Globo de Ouro, ela se perguntava por que ela merecia esses prêmios quando todos estavam sofrendo durante a pandemia do coronavírus. Ela achava que não merecia a vitória no Sanremo, que continua sendo o ponto alto de sua carreira até hoje.
O filme lhe permitiu embarcar em uma viagem introspectiva que ela tentava fazer há pelo menos 10 anos. Na produção, a América Latina, em especial o Brasil, recebe destaque. Laura já colaborou com Ivete Sangalo e Sandy, sendo que seu maior sucesso no Brasil, a canção Inesquecível, ganhou ainda mais popularidade quando foi regravada pela dupla Sandy & Júnior. Em entrevista para a Veja em 2022, a cantora disse: "Um dia, uma senhora chamada Hebe Camargo viajou de férias para a Itália e ouviu meu disco. Voltou para o Brasil com 50 CDs e me convidou para ir ao seu programa. Foi a partir daquele programa que fiquei conhecida no Brasil. Devo muito a ela. Ela mudou a minha vida." Presenteou com todos os DVDs e CDs dela. Oh, fofa. Ela é uma criaturinha adorável. Por isso que o Brasil... Adoro essa palavra. Piobela. Qual? Fofa. Fofa. Recentemente, Laura foi apresentadora do festival Eurovision Song Contest 2022, junto com o ex-apresentador do X Factor, Alessandro Cattelan, e o cantor internacional Mika. Seu último lançamento é o single Scatula, que representa pensamentos, memórias e sentimentos de quando era apenas uma adolescente. Para mais conteúdos como esse, não se esqueça de deixar seu like e sua inscrição. Tem vídeo novo toda semana. Muito obrigada e até o próximo vídeo!